Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. O Arena está com um tema maravilhoso e com certeza será uma bênção para você e também para a sua família. Seja muito abençoado durante esse programa e todos os dias da sua vida. Eu quero mandar um grande abraço para você que mora no centro-oeste do Brasil, você que mora na região de Brasília, você que mora em Goiás, você de Mato Grosso do Sul, você de Tocantins, você que está em toda essa região, muitíssimo obrigado por sua atenção, sua audiência e estar conosco cada dia estudando a Bíblia. Também um abraço para você que mora na região nordeste e também norte do Brasil e também na região sudeste. Cada lugar do Brasil, nós temos percebido que a TV Novo Tempo está chegando com força, chegando através dos canais a cabo e também através dos canais abertos e ainda através das antenas parabólicas. Então Deus abençoe a você que de alguma maneira, pela TV, pelo rádio ou pela internet, está acompanhando o Arena de hoje. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para você da Rádio Novo Tempo e agradecer muito o fato de você estar ouvindo esse programa no seu carro, na sua casa, enfim, acompanhando a mensagem da Palavra de Deus. Eu quero lembrar que o Arena, ele não está apenas na TV, está também na internet. O Facebook do Arena é facebook.com/Arena do Futuro. Se você já é um seguidor do Arena no Facebook, ótimo. Avise os seus amigos, vamos multiplicar, vamos replicar as mensagens do Facebook. Se você ainda não segue o Arena, vai lá e passe a seguir, passe a curtir ali as nossas postagens, os nossos vídeos e também enviar o link para os seus amigos. Além disso, nós estamos no Twitter, @Arena do Futuro, no Instagram, @Arena do Futuro e também nós temos para você o site oficial da TV Novo Tempo, onde você também tem informações do Arena. É novotempo.com. Se você colocar /Arena do Futuro, ali estamos nós. Eu também quero oferecer a você um curso bíblico, que é um DVD que nós gravamos em português e espanhol, e esse material está disponível para você no nosso canal do YouTube. Entra lá, youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves, ali você tem vários estudos, vários vídeos. Então, ao invés de mandar um DVD na sua casa, você pode, através da internet, assistir os DVDs, baixar os DVDs e enviar o link para os seus amigos. É uma maneira simples, prática e rápida de você ajudar a gente na evangelização. Tá bom assim? Deus abençoe muito, obrigado por sua atenção. E agora, prepare o coração para o tema de hoje. Muito bem, estamos já preparados para o tema de hoje. Hoje vamos falar a verdade sobre o juízo final. Esse é um tema que eu particularmente gosto muito de estudar, porque cada vez que leio, medito nesse assunto, eu aprendo coisas novas e mais profundas. E eu tenho certeza que a mesma coisa ocorrerá com você hoje. Aqui já estou com a Bíblia nas mãos e você também deve ter a sua Bíblia em mãos, deve estar realmente já preparado para isso. Pegue uma caneta para anotar os textos, ou quem sabe no seu computador mesmo, ou no seu telefone. Bom, você já ouviu falar sobre o juízo final, não já? Com certeza já. Já fizeram músicas sobre isso, músicas sertanejas, músicas populares, músicas internacionais. Já fizeram filmes, novelas, já fizeram peças de teatro. Ou seja, o assunto do juízo final é um assunto que de alguma maneira tem sido explorado nos meios de comunicação. Às vezes, ou na maioria das vezes, eles exploram de forma totalmente equivocada. Não exatamente como diz a Bíblia, mas o assunto, ou seja, a frase, a palavra, o tema, de alguma maneira você já ouviu. O juízo final, o último julgamento. Como será isso? O que diz a Bíblia? Bom, por se tratar de um assunto bastante solene e um assunto vital que envolve todos nós vamos dedicar mais ou menos 3, talvez 4 programas para tratar desse assunto
na série A Verdade. Hoje nós vamos abrir esse assunto para você começar a entender o significado, a mensagem, a profundidade, o recado de Deus para você e para mim sobre o juízo. Para entender esse assunto, nós temos que voltar um pouquinho no programa anterior. O programa anterior foi sobre o santuário. E você lembra que o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele entrava no lugar santíssimo. Esse dia era o dia da expiação, mas era também o dia de juízo. Quando o sumo sacerdote ia para lá, era um juízo. O povo de Israel ficava acampado em volta do santuário, concentrado numa expectativa para saber a resposta de Deus através do sumo sacerdote. Pois bem, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu naquela cruz. Depois, ao terceiro dia, ressuscitou. E em seguida, Jesus voltou para os céus, depois de 40 dias. Ele voltou para os céus. Quando Jesus voltou para os céus, ele entrou no santuário celestial, no lugar santo. E de acordo com a profecia de Daniel 8,14, que fala das 2.300 tardes e manhãs, Jesus passaria para o lugar santíssimo em algum momento da história. E nós sabemos que hoje Jesus já está no lugar santíssimo do santuário celestial. Portanto, lembre-se, quando o sumo sacerdote passava para o santíssimo, era um dia de juízo, de expiação. E assim Jesus já passou para o santíssimo, portanto nós estamos vivendo um tempo de juízo. Estamos vivendo dias solenes. Só que você precisa entender que o juízo final, ele ocorre em 3 etapas, em 3 fases. A primeira fase, nós costumamos chamar de juízo de investigação. A segunda, juízo de comprovação. E a terceira, juízo de execução. Essa fase, a primeira, chamada de investigação, ocorre antes da volta de Cristo. A segunda, de comprovação, ocorre durante o milênio. E a terceira, de execução, ocorrerá depois do milênio. Então, para a gente entender esse passo a passo, nós vamos dedicar alguns programas para devagar, com bastante calma, ir analisando e estudando o tema. Veja, por exemplo, o texto que eu vou ler com você agora. Está na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Observe o verso 10. Diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Pense um pouquinho comigo na profundidade desse versículo. Às vezes, a gente lê um texto como esse, faz uma leitura rápida e passa, e não para meditar no texto. Mas quando você medita nele, você mastiga bem o texto, você percebe a profundidade dele. Eu vou ler outra vez e vou explicar passo a passo do verso 10. Diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é algo extraordinário. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Veja, todos nós, diz o texto. Entendeu? Quando o texto diz todos nós, essa expressão todos, está bem. Mas quando a gente fica só com a palavra todos, é uma palavra um pouco genérica, porque não tem rosto, né? Não tem nome. São todos. Mas quando você começa a meditar em alguns nomes específicos, o texto cria para a gente uma vida diferenciada. Deixa eu explicar para você. Quando fala assim que todos nós vamos estar perante Cristo no tribunal, no juízo final, significa o seguinte: o presidente da República vai estar lá diante do tribunal de Cristo, no juízo. Não só o presidente, todos os senadores, deputados, vereadores estarão lá. Veja, mas não são apenas eles, os cantores também estarão lá. Os cantores mais famosos, os menos famosos, todos estarão ali. Mas não são apenas os cantores, os artistas de novelas, os artistas de televisão também estarão lá. Não são apenas esses aí. Estarão diante de Cristo os pastores, todos os pastores, os padres, os bispos, os cardeais, o Papa, todos nós.
Entendeu? Eu estou falando assim para você entender a profundidade da expressão todos nós. Vamos estar lá. Mas não são apenas esses que eu mencionei. Os jogadores de futebol também, os mais famosos, os menos famosos. Não só jogadores de futebol, os atletas, de maneira geral, estarão lá. Todas as pessoas estarão lá. Veja, os evangélicos, os católicos, os espíritas, os hindus, os muçulmanos, os judeus, os ateus, os ateus também, os agnósticos, os livre-pensadores, os pós-modernos, os homens, as mulheres, o homossexual, o bissexual, entendeu? Vai estar lá, vai estar lá. O transexual, entendeu? A prostituta, todo mundo vai estar lá. O negro, o branco, entende? Eu estou falando assim para você entender a profundidade do texto. O texto fala assim, vou ler de novo, 2 Coríntios 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Então, naquele dia, ninguém vai escapar. Eu estarei lá. Eu, Luiz, estarei lá. Os meus câmeras aqui estarão lá. Você vai estar lá. Você. Você que está em casa, você que está no hospital, você que está no trabalho, você que está no hotel, você que assiste o Arena, escuta o Arena, você que de alguma maneira está aqui, você vai estar lá. Não tem como fugir. A pessoa pode estar viva ou pode estar morta. Um dia, todos estaremos perante o tribunal de Cristo. Entendeu? E sabe por que estaremos lá? Estaremos lá para um acerto de contas. Estaremos perante o tribunal de Cristo para o juízo, para o julgamento. E o verso 10 continua falando sobre esse assunto, porque até agora eu comentei a primeira parte dele, mas tem a segunda parte. A segunda diz assim, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Em outras palavras, nós vamos estar perante o tribunal de Cristo para um acerto de contas. Cada um vai receber, o verso fala, cada um vai receber segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Sabe por que a Bíblia fala que vai receber de acordo com o bem ou com o mal? Sabe por quê? Por uma razão muito simples. É que aquilo que a gente faz revela o que tem dentro do coração. Ou seja, as nossas obras, elas são revelações do que nós temos dentro do coração. Se você tem Deus dentro de você, as suas obras serão boas. Mas se você não tem, as obras não podem ser totalmente boas. Entende? Por isso o texto apresenta a seriedade do juízo. Todos nós estaremos lá. E a palavra de Deus não para por aí. A palavra de Deus continua falando do juízo. A palavra de Deus continua chamando a nossa atenção para esse importantíssimo tema. Veja só agora esse texto aqui que eu gostaria de ler para você no livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 31. Atos 17, 31. Ouça. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Veja, esse texto é muito claro quando diz que Deus estabeleceu um dia em que vai julgar todas as pessoas, em que todo mundo vai estar diante dele para o juízo. Então, nós precisamos, diante de uma seriedade tão grande, um tema tão sério como esse, nós precisamos saber como é que funciona isso. Entendeu? Como é que funcionam as 3 fases para que a gente não venha, para que a gente venha se preparar e não venha ter problemas lá na frente. Por isso esse programa se torna importantíssimo. Bom, agora que temos essa base, essa ideia, eu queria então lembrar a você que o juízo está dividido em 3 fases. 3. A primeira acontece agora, a segunda durante o milênio e a terceira depois do milênio. Deixa eu mostrar para você esses textos, para você não achar que eu estou inventando, que é uma coisa da minha cabeça, ou quem sabe algum pensamento unilateral de uma igreja. Veja aqui a primeira fase, Apocalipse 14, versos 6 e 7. Está escrito, vi outro anjo voando pelo meio do céu,
tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Esse texto mostra um juízo presente. Diz, é chegada a hora do seu juízo. Outras versões dizem, chegou o juízo. Então, Apocalipse 14, 6 e 7 mostram um juízo no presente. Agora, chegou, começou, está funcionando, está em andamento. Essa aqui é a primeira fase do juízo. Agora eu vou lhe mostrar a segunda. A segunda está em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20, versículo 4. Ouça. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Atenção, durante 1000 anos. Esse juízo que aparece no verso 4 ocorrerá durante os 1000 anos. Esta, portanto, é a segunda fase. Aquela do capítulo 14 está em andamento. Essa do capítulo 20, verso 4, ocorrerá durante os 1000 anos. E agora eu vou lhe mostrar a terceira e última fase. A terceira está em Mateus, capítulo 25. Vamos para Mateus, capítulo 25, versos 31 a 34 e depois o 41. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Bem, essa leitura toda, tudo isso que a gente acabou de ler, mostra a terceira e última fase do juízo final. A terceira e última fase ocorrerá depois do milênio. É a fase executiva, é a fase de execução. Então, para você ter uma ideia de que a Bíblia trata desse assunto com bastante cuidado e com bastante profundidade. Ok, agora vem a pergunta: como é que funciona o juízo? Como é que funciona isso na prática? Quem é quem no juízo final, por exemplo? Essa é uma boa pergunta. Em cada fase, quem é quem? Quem é o juiz? Quem é o advogado de defesa? Quem é o advogado de acusação? Quem são as testemunhas? Quem são os réus? Qual é a lei usada como base para o julgamento? Então, essa lista, esses nomes, essas funções, nós precisamos entender, para que você possa, então, analisar tanto a primeira, quanto a segunda, quanto a terceira fase. Vamos, então, começar agora a explicar quem é quem no juízo final. Quem é o juiz, por exemplo? Quem é o juiz? O que a Bíblia fala sobre o juiz? Existe uma discussão. Alguns falam assim, o juiz é Deus. Outros dizem, não, o juiz é Jesus Cristo. E outros dizem, não, o juiz é o Espírito Santo. Pois bem, vamos para a Bíblia. Vamos ver quem é o juiz. Depois você vai analisar comigo. Vamos para o Salmo 50. Salmo 50, esse é um texto interessantíssimo. Versículo 6, diz assim: os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Ouviu isso? Esse texto fala, é o próprio Deus que julga. Agora escute uma coisa. Se você ler esse texto, você vai falar assim, Deus é o juiz. Perfeito. Mas vamos fazer assim, vamos marcar o texto, põe a mão aí no Salmo 50, e vamos agora ver um outro texto, para você ver que interessante esse outro texto. Porque parece que a Bíblia entra em contradição, parece, mas não entra. Então a gente pode imaginar alguma coisa, mas não. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto. Vamos então para João,
Evangelho de João, e nós vamos ver aqui o capítulo 5 de João. E esse capítulo 5 nos ajuda a entender um pouco melhor esse texto. João capítulo 5, verso 24, e aí nós vamos considerar um pouquinho mais alguns textos na sequência. Diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Agora vamos para o verso 26 e depois o 27. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Até aqui. Você viu isso? Deu autoridade para Jesus julgar, porque Jesus é o Filho do homem. Interessante. Bom, então nesse caso, quem lê esse texto fala assim, já sei, Jesus é o juiz. Mas quem leu lá o Salmo 50 diz, não, Deus é o juiz. Então como é que fica? Quem é o juiz? É Deus ou é Jesus? Bom, a resposta é o seguinte, os dois. Só que, para você entender isso daqui, tem que entender as três fases do juízo. Deus é o juiz em qual fase? E Jesus será o juiz em qual fase? Só que tem um outro texto que complica mais a situação. Quer ver o outro texto? Vamos para 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, veja só o que diz aqui. Aliás, esse texto de 1 Coríntios 6 é um texto clássico, forte, importante, que esclarece mesmo. Capítulo 6, verso 2. 1 Coríntios 6, verso 2. Fala assim, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Bom, agora complicou tudo. É ou não é? Porque, veja, em Salmo, Deus é o juiz. Em João, Jesus é o juiz. Mas em Coríntios, os santos, os salvos, serão juízes. Entende? Então, quando a gente olha a Bíblia, tem que olhar com cuidado. Porque às vezes parece que diz uma coisa e está dizendo outra. Então, quem é o juiz, afinal? Bem, o juiz são os três. É Deus, é Jesus e serão salvos. Aí você diz, espera aí, pastor, como os três? É, os três. Só que o detalhe é o seguinte, cada um vai ser o juiz em uma das três fases. Por exemplo, na primeira fase, agora, Deus é o juiz. Na segunda fase, durante o milênio, os salvos serão juízes. E na terceira fase, depois do milênio, Jesus será o juiz. Você viu que interessante? Percebeu como isso fica mais claro para a gente? É isso. Agora você diz, pastor, como é que você sabe que Deus é agora, os santos serão durante o milênio e Jesus depois do milênio? É muito simples. É só você analisar o contexto do assunto. Por exemplo, hoje, sabe qual é a função de Jesus hoje? A função de Jesus hoje é a que está em 1 João 2, verso 1. Aqui está a função de Jesus. Vamos lá? 1 João 2, verso 1, está aqui. 1 João 2, verso 1. Olha só. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então hoje, por que Jesus não é o juiz hoje? Porque ele é o advogado. Entendeu? Ele é o advogado. Então ele não é o juiz e advogado. Ele é o advogado. Então na primeira fase, Jesus é o advogado. E Deus é o juiz. Ficou bem? Está claro para você? Muito bem. Amém. Louvado seja Deus. Agora, e na segunda fase? Na segunda fase, os santos, os salvos, serão juízes. E quem vai ser o advogado de defesa? Não haverá. Não haverá advogado de defesa. E na terceira fase, quem vai ser o juiz? Vai ser Jesus. Jesus que hoje é o advogado, depois do milênio vai ser o juiz. E quem vai ser o advogado? Não haverá. Porque o advogado, que é Jesus, ele advoga, ele intercede por nós até o fechamento da porta da graça. Quando fechar a porta da graça, então não haverá mais intercessor. Portanto, Jesus é advogado somente agora. E se você quer a intercessão de Cristo, tem que ser agora. Porque durante o milênio já não haverá mais. E depois do milênio também não haverá mais. Agora Jesus é o seu advogado. Porque depois do milênio, ele vai ser o seu juiz. Entendeu? Então nós já sabemos quem é o juiz e quem é o advogado. Agora,
nós precisamos saber quem é o advogado de acusação. Esse é o ponto. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Vamos fazer o seguinte? Vamos sentar ali no meu sofá e vamos falar sobre esse ponto e os demais pontos para fechar bem esse primeiro programa. Veja só, o texto bíblico é claro. O advogado de acusação é o diabo. Ninguém duvida disso. O diabo é o acusador. E é o acusador nas 3 fases. Só que na segunda fase ele vai estar preso durante o milênio. E quem são as testemunhas? As testemunhas são os anjos. Ok? Nas 3 fases. E quem são os réus? Bom, os réus somos nós. Só que assim, hoje, aqueles que conhecem a palavra de Deus estão sendo julgados. Durante o milênio, os ímpios estarão sendo julgados. E depois do milênio, todos estarão sendo julgados. E qual será a lei usada como norma para o juízo? É muito simples, os 10 mandamentos. Como diz Tiago 2, versos 10, 11 e 12. A lei de Deus é a norma para o juízo. Entendeu? Você percebeu que esse é um assunto cheio de detalhes, mas eu entendo e eu imagino que tenha ficado claro para você. Agora, se a lei de Deus é a norma para o juízo, o que dizer daqueles que acham que a lei foi abolida? Está perdido. Então, meu amigo, é o seguinte, é preciso aceitar Jesus e aceitar os seus mandamentos. Número 2, é preciso entender que Deus é o juiz e que Jesus é o advogado. É preciso entender que nós somos os réus hoje. E é preciso entender que agora é hora de colocar a vida em ordem, em conformidade com a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus está, nesse momento, realizando a primeira fase do juízo. E eu espero que Deus abençoe a sua vida, que você tome uma decisão agora de consertar o que tem que ser consertado, de resolver o que tem que ser resolvido, que você agora levante a sua cabeça e pense assim, bom, depois desse estudo eu vi que a coisa é muito séria e que um dia eu terei que encarar Deus e terei que passar pelo juízo. Sim, é verdade. Então, não deixe passar essa chance. Não deixe escapar esse momento. Agora é hora de você mudar de vida. Agora é hora de você deixar o vício, o cigarro, a bebida, a droga, a rebeldia, a transgressão. Agora é hora de você estudar a Bíblia, aceitar Jesus, ir para a igreja, ser batizado, começar uma vida nova. Entendeu, meu amigo? Chega de viver assim, você não acha? Chega de viver assim. Agora é hora da gente dar a volta por cima e começar uma vida nova. E é isso que vai acontecer na sua vida a partir de agora, porque eu vou orar por você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo programa de hoje e por esse tema tão importante. Abençoa, Senhor, essa pessoa que acabou de tomar uma decisão de colocar a vida de acordo com a Tua palavra. Eu o entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.